começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma videoaula do PET, volume 7 do primeiro colegial. Então aqui a gente vai ficar com a primeira e segunda semana, senhores. Então vamos lá? Então a gente vai estar aqui. Eu deixei já tudo já prontinho para acelerar, né? Então ele fala o seguinte: pesquise e faça uma lista de todas as fontes de energias diferentes que você consegue imaginar e responda. Quantas formas de energia existem além da energia cinética e potencial? Aí ele dá uma dica para você, né? Para você começar a pensar em si mesmo, no próprio arranjos atômicos das suas células, assim por diante. Então eu escrevi um texto aqui, não é uma resposta fechada, porque você vai colocar aí para você. Então a primeira coisa que a gente vai ponderar, tá aqui, senhores. Energia é um conceito de difícil definição. A gente não consegue definir energia tão facilmente assim. No entanto, intuitivamente, aceitamos e compreendemos o que seja energia. Diariamente somos bombardeados pelas notícias sobre as novas fontes de energia. Como? Então ele perguntou quais são as fontes lá de energia que você pode pensar. Hoje está muito na moda a gente falar de energia solar. Você está vendo esses tetos solares? E eu não coloquei aqui, tem um outro jeito de aproveitar a energia solar também, que é aquele aquecedor de água, certo? Também se fala de energia o quê? Nuclear, ok? Aqui tem uma usina nuclear que lembra a usina dos Simpsons aí, né? Então esses seriam dois tipos de energia. Então a gente está pensando nessas energias novas para quê? Para substituir as energias químicas, certo? Então assim, ó, eu gostei dessa figura aqui, um dinossauro, né? E aí nós temos aqui uma bomba de petróleo, como se estivesse tirando aqui o petróleo daqui. Então a energia química que a gente tem muita energia química utilizada que é da fonte fóssil, né? De petróleo, né? Que aí você pode fazer combustível, certo? Através desse combustível você pode funcionar um carro ou funcionar uma termoelétrica, não é isso? Mas também existe energia química acumulada onde? Nos alimentos. Então, olha a figura aqui, a pilha, para dar noção de energia, o cara saltando, né? Então, você tem energia química que é transformada no processo digestivo, que seja esse dois em biologia e em química também, tá? Então, para substituir aí essas fontes de energia, né? Logicamente que eu estou falando para substituir não a fonte de energia alimento, né? A gente não vai comer petróleo, tá? Mas é só para lembrar que temos energia química também nos alimentos. Ainda podemos pensar em quê? Nós podemos ainda pensar na energia elétrica, né? Que a maioria de vocês já pensou, energia térmica, energia sonora, e aí a gente colocou outras. Bom, tá, então quais são as energias que você pode pensar? Então a gente já elencou energia elétrica, energia térmica, energia sonora, energia química, nuclear, solar, né? Só que aí tem a segunda parte. Qual é a segunda parte da pergunta? Você concorda que numa escala geral, todos os possíveis tipos de energias estão associados, mesmo que indiretamente, à energia cinética e potencial? Por quê? Então vamos lá, senhores. Bom, o que nós temos aqui na energia solar, certo? Nós temos aqui a fonte que é quem? O Sol. E lá no Sol, nós temos átomos em movimento que têm energia cinética, nós temos energia potencial. Nós temos essa interação atômica, tá? Então eu não posso desprezar essa energia cinética e energia potencial. Energia nuclear, mesma coisa, nós temos energia atômica. Ele fala para você lá no texto, lá você pensar no seu corpo a nível atômico, né? Energia química, a mesma coisa, certo? A gente tem átomos aqui e essa energia química aqui também está associada. Então, basicamente, a gente pensa em energia cinética, que tem a ver com o quê? Com movimento, e energia potencial, né? O nome já fala, pode. Ela pode o quê? Se transformar em outro tipo de energia. A energia potencial gravitacional pode ser transformada em energia cinética, pode. A energia potencial elástica pode ser transformada em energia cinética, em movimento. Ela pode, tá? Está ligado. Energia elétrica também, tá?
Então aqui se a gente pensar aqui, ó, energia elétrica também está associada, eu tenho movimento de elétrons, eu tenho potencial, tá? Então, tá ligado. Energia térmica, mesma coisa, né? Como que a gente tem energia térmica? Daqui a pouco a gente vai discutir isso, né, no exercício mais para frente. Por quê? Você tem uma caldeira, você aquece a água, tem agitação molecular, né? Tem energia cinética, energia sonora, mesma coisa. Então, estão interligadas. Sim, estão interligadas, tá? Então, questão 1, comentada. Não estou dando uma resposta fechada, porque você é quem vai dar essa resposta fechada. Eu elenquei e coloquei para você que estão associadas, sim, indiretamente ou diretamente, tá? Então, a base aí que a gente vai pensar sempre em energia, energia cinética, potencial. Lembrando que a potencial tem potencial que você já conhece, potencial elástica, potencial gravitacional, né? Bora para a próxima questão. Questão 2 vai ajudar a gente a entender melhor isso, né? Então, ele fala o seguinte, ó. De onde vem a energia elétrica? Tem gente que acha que a energia elétrica vem da água. Se fosse assim, eu colocava o dedo na água, tomava choque. A água tem a ver, mas como? Né? De onde vem a energia elétrica? Pesquise e exemplifique, em linhas curtas, os processos de transformação de energia que ocorrem em uma usina elétrica, eólica, termoelétrica e nuclear. Tá? O que todos esses processos têm em comum? Então vamos lá, primeira coisa. Vamos na hidrelétrica. Se você entendeu a hidrelétrica, matou toda a questão. Bom, senhores, o que eu preciso? Olha, quando a gente fala de hidrelétrica, a gente faz uma barreira no curso do rio, tá? Certo? Ou eu preciso de um desnível. Existem essas duas usinas hidrelétricas, umas que criam barreira no rio e a outra que usa o próprio desnível do rio, tá? Então vamos lá. Por que eu faço essa barreira? Porque quando eu faço essa barreira, eu vou ter energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes o quê? A altura. Então, o que acontece? Eu faço uma barreira aqui, né? Da usina hidrelétrica. O nível da água começa o quê? A aumentar. E aí eu começo a ganhar energia potencial gravitacional, tá? Que depende do potencial. Qual é o potencial? Gravidade e altura. Esse é o potencial, tá? E aí o que acontece? Começa a subir o nível da água, começa a aumentar o nível de energia potencial, e aí o que ele vai fazer? Não vou falar os termos técnicos, tá, gente? Mas ele abre aqui a torneirinha aqui. O que vai acontecer com essa água? Essa água agora, tá? Essa aguinha aqui vai começar o quê? Ela vai começar a descer nesse tobogã gigante. Eu moro aqui em Araguari, no Triângulo Mineiro, perto de Caldas Novas. A gente vai de vez em quando lá em Caldas Novas. E tem aqui esse tobogã kamikaze. Você já andou naquele negócio? Eu vou te falar a verdade. Eu sou medroso. Passo uns apertos naquele tobogã. Bom, o que acontece? Agora, quando essa água começar a passar por esse tubo aqui, ela vai diminuir essa altura. Diminuindo essa altura, ela vai diminuir sua energia potencial. Mas, ao mesmo tempo que ela diminui a energia potencial, ela ganha velocidade. Então, ela vai ganhar energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado, sobre o quê? Sobre 2. Então, aqui, nesse momento, é uma transformação de energia potencial para energia o quê? Cinética. Chegando aqui, a água aqui nesse nível mais baixo, então, considerando que o sistema é conservativo, tá? Que toda energia potencial transformou em energia cinética, então eu vou ter o quê? Energia para mover o quê? A turbina. A água vai bater com velocidade na turbina, vai fazer a turbina o quê? Essa turbina girando, e aqui vai acionar o gerador. O gerador aqui tem alguns ímãs e aí vai criar uma corrente elétrica, certo? Que aí vai ser transmitida pelos fios até chegar à torre de transmissão, certo? Então, não é direto da água que a gente pega a eletricidade. A gente armazena essa água, ganha energia potencial. Essa energia potencial transforma em energia cinética, que faz a turbina girar, acionando o gerador, produzindo o quê? Energia elétrica, né? Corrente elétrica, energia elétrica, que vai ser transmitido
para a rede de transmissão, que vai chegar na sua casa, que vai chegar lá na sua casinha. Quando chegar lá na sua casa, no seu barraco aí, né? Chegar aí no barraquinho aí, certo? Você vai chegar lá e vai ter um ventilador. O que vai acontecer? Essa energia elétrica vai se transformar em energia mecânica, fazendo o quê? O ventilador girar. Mas não somente em energia mecânica, né? Energia cinética, mas se pôr a mão no transformador, parte dessa energia elétrica vai ser transformada em energia térmica. Então esse é o processo. A gente tem um processo de transformação de energia. Então, assim, em curtas palavras, né? Os processos de transformação de energia que ocorrem em usinas hidrelétricas. O que ocorre lá na usina hidrelétrica? Nós temos energia potencial, que é transformada em energia cinética, e energia cinética transformada em energia o quê? Elétrica. Ponto. Na eólica, e aí que vamos responder, o que todos esses processos têm em comum? O que todos têm em comum, eu vou colocar aqui em verde, ó. Aqui eu vou colocar em verde. O que todos esses processos têm em comum aqui, ó, são essa parte. Qual parte? Aqui, ó, turbina, gerador, rede de transmissão. Vou pegar para você como que a gente vai pensar agora, como funciona energia eólica. Agora aqui eu não vou ficar fazendo muita... Não, vou fazer bonitinho, né? Vamos pegar uma figura bonita. Tá aí, senhores. Coloquei uma figurinha aí para você de uma usina, né, eólica. O que é a diferença da usina eólica? A usina eólica, ela vai aproveitar o vento, ok? Que vai fazer o quê? A turbina girar, aqui a turbina aqui, ó. Girar, certo? Essa turbina girar, acionando quem? O gerador, tá aqui o gerador, produzindo o quê? Energia elétrica. Entendeu? Então, o processo da eólica, o que tem em comum é a turbina e o gerador. Então, é a parte comum. Aqui a gente usou a água para acionar na hidrelétrica, usamos a água para acionar a turbina. Na eólica, a gente vai usar quem? O vento para acionar a turbina, que vai girar, e acionando o gerador, que vai produzir energia elétrica. Ok? Então, estamos aí. Bom, senhores, na usina nuclear, energia nuclear, tá? O que acontece? Você não tira lá do material radioativo energia elétrica direto. Você tem um processo. O que a gente tem aqui, né? A gente vai ter o material radioativo, tá? Esse material radioativo, tá aqui, que eles chamam de pilhas, tá? O que vai acontecer? Ela vai liberar calor. E aí, o que ela vai acontecer? Ela vai esquentar água, como se fosse uma panela de pressão gigante. Então, é isso que eu quero que você entenda. Só que na sua casa, você tem a chama do fogão para aquecer a panela, que vai aquecer depois a água. Aqui a gente tem um material radioativo que está liberando energia na forma de calor, tá? Energia térmica, aquece a água, certo? Essa água que vai ser aquecida, ela vai sair com pressão por esse cano, acionando quem? A turbina. Uma vez que aciona a turbina, aciona o gerador elétrico, que vai produzir energia elétrica. Entendeu qual que é o processo? Então, o que tem em comum? Turbina, gerador, tá? A rede de transmissão. Só que lembrando que na hidrelétrica foi a água que acionou a turbina. Para isso, eu precisava de um desnível, tá? Ou eu posso fazer uma barreira, né? Uma barragem aqui do rio e criar esse desnível, ou eu posso aproveitar regiões que naturalmente já têm esse desnível. Na eólica, foi o vento que acionou o quê? A turbina e fez o gerador funcionar, produzindo energia elétrica. Na nuclear, o material radioativo esquenta a água, que a gente chama isso de caldeira, e aí sai água com pressão, que aciona a turbina. Lembra que no desenho do Simpson, você vai ver que a cidade lá tem um rio passando. Por quê? Eu preciso de água. Mas não preciso água com elevação, eu não preciso de energia potencial aqui. Eu preciso de água para poder ser aquecida para fazer a turbina girar, ativando o meu gerador elétrico, ok? Magno, uma usina térmica.
tá? Aqui no Brasil a gente utiliza usina térmica. Qual é a diferença? É quase o mesmo processo da nuclear, só que em vez de ter material radioativo para esquentar essa água, nós vamos ter diesel, vamos queimar um combustível para aquecer a água, mas o processo é o mesmo, aquece a água fica na caldeira, sai com pressão, aciona a turbina e a turbina aciona o gerador que vai produzir o quê? Energia elétrica, certo? Então eles têm muito em comum, tá? Esses processos aí. Então, estamos aqui, né? Pesquise e explique em linhas curtas o processo de transformação da energia que ocorre na energia hidrelétrica, eólica, termoelétrica e nuclear. Então, a mesma coisa, né? O que acontece? Aciona a turbina, gerador funciona, rede de transmissão. Fonte, hidrelétrica, vem da palavra hidrox, que em grego é água. Eólica também vem da palavra grega que significa vento, né? E energia térmica, né? Que a gente vai queimar alguma coisa para aquecer a água. E a nuclear é que o material radioativo vai liberar energia aquecendo a água, ok? Então, respondida a questão 2, bora para a questão 3. Questão 3. Cite 3 exemplos de força dissipativa. Eu não citei 3, eu citei só 2, porque eu acho que acaba sendo repetitivo. Detalhe cada caso com um desenho e explique o motivo dessas forças realizarem um trabalho de resistência. Então tá, eu coloquei aqui para você, ó. Vamos lá. Forças dissipativas são aquelas que ocasionam perda entre aspas, energia transferida, tá? Eu gosto da palavra doou, tá? Ocasiona a doação de energia. Se alguém doa, alguém recebe. A palavra perder parece que ela some. Não, não some. De energia mecânica em sistemas não conservativos. Isso é, aqueles em que a energia mecânica total diminui em função do tempo. Força de atrito é uma força o quê? Dissipativa. Tá aqui, ó. Força dissipativa, a força de atrito. Tá certo? Vamos lá entender? Vamos entender isso, ó. Ok, vamos voltar lá. Trabalho é força vezes o ΔS vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. No caso aqui, vamos pegar aqui o desenho aqui do rapazinho. Aqui, o ΔS está para cá, ó. Aqui está o ΔS. E a força de atrito? A força de atrito está para cá, ó. A FAT. Força de quê? De atrito. Formando entre eles um ângulo de quanto? 180 graus. Então, eu teria a força de atrito para cá, certo? E eu teria o meu deslocamento para cá, formando um ângulo de quanto? 180 graus. Teve um aluno que falou que minha letra é muito feia. É só explicar. Esse aqui é o meu T, tá? T de trabalho, ok? Formando um ângulo de 180 graus. Aí que vem a brincadeira. O cosseno de 180 é o quê? Menos 1. Então, a força que está a 180 graus, né, formando um ângulo de 180 graus com deslocamento, ela seria uma força o quê? Dissipativa aqui no caso. Ok? Beleza? Tá? Vamos continuar. Força de atrito. Então, tá aqui o desenho para você. Força de arrasto, tá? Força de arrasto aqui, a gente colocou aqui o paraquedas, tá? Para onde que está o deslocamento do camarada? O deslocamento estaria para cá, ó. O deslocamento estaria para cá. E a força? A força aqui, ó, estaria aqui, ó, no desenho, ó. Também formando um ângulo de quanto? De 180 graus. Formando um ângulo de 180 graus, aí o cosseno dá menos 1, daria negativo. E isso negativo, a gente falaria que essas forças são dissipativas, tá? Quando essas forças atuam sobre um corpo em movimento, parte de sua energia cinética e potencial é convertida em energia térmica. Em alguns, né? Então, assim, quando você tem atrito, esfrega uma mão na outra, você percebe nitidamente essa energia
térmica, certo? Agora, qual é o grande problema? Eu consigo capturar essa energia térmica? A gente vai discutir isso mais para frente em outro exercício. É complicado. Por exemplo, você tem um carro e quando você anda no carro, o motor do carro esquenta. Você não consegue pegar essa energia térmica, né? Pegar com a mão e jogar dentro do tanque para poder utilizar para o carro andar com ela, né? Não funciona assim. Então, por isso que a gente fala dissipativa, entre aspas. Na verdade, a energia não some, tá? Ela vai ser transferida para o outro corpo, ok? Vamos ver isso mais para frente. Então, tá aí exercício pronto. Vamos para o próximo exercício. Exercício 4. Cite 4 exemplos de forças que não realizam trabalho, tá? Detalhe cada caso com um desenho e explique o motivo dessas forças não realizarem trabalho. Então, o primeiro que eu peguei aqui, força centrípeta. Força centrípeta, Max? Sim, força centrípeta. Por que força centrípeta? Ela não realiza trabalho. Porque a nossa equação de trabalho, e aí desculpa a letra esgarranchada aí, que o aluno reclamou que a letra é esgarranchada. Mas já vi pior, tá, filho? Esse aqui é meu T de trabalho, tá bom? Então, trabalho é igual a quem? A força vezes quem? O deslocamento vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, que você pode chamar de D ou ΔS, dependendo do livro que você tenha. No caso aqui da força centrípeta, ela forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento aqui, ó. Um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Tá? Se ela forma um ângulo de 90 graus com deslocamento, o cosseno de 90 é zero. Então, 0 vezes qualquer coisa, 0. Vezes qualquer coisa, 0. Então, o trabalho seria quanto? 0. Quanto que o trabalho é nulo? Tá? A gente poderia até escrever aqui, ó. Trabalho nulo. Tá? Em vez de falar que é 0, poderia falar nulo também. Quando que é nulo? Quando a força e o deslocamento forma um ângulo de quanto? 90 graus. Eu tenho deslocamento? Tenho. Tenho força? Tenho também. Só que os dois estão formando um ângulo de quanto? 90 graus. Logicamente, se não tiver força, né? Não faz sentido falar de trabalho. Se não houver deslocamento, também não faz. Tá certo? Então, ele pediu para citar exemplos de forças que não realizam trabalho. Então, tem força, mas ela não está realizando o quê? Trabalho, tá? Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Certo? Eu tenho um corpinho, ó, tem um corpício aqui, ó. Ele está em movimento, tem velocidade, está se deslocando para a direita e tem a força peso e a força o quê? Normal. Ele poderia estar em movimento, ó. Estaria em movimento retilíneo uniforme, certo? Beleza, já discutimos várias vezes isso, que a força resultante que daria 0 e tudo mais. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a força peso, ela está o quê? Perpendicular, formando um ângulo de quanto? 90 graus com deslocamento. A normal também estaria formando um ângulo de 90 graus com deslocamento. Tá? E a gente já discutiu isso aqui. A mesma coisa que você pode justificar, que você já justificou aqui em cima, é a justificativa de baixo, tá? Então, como a normal é perpendicular ao deslocamento, peso perpendicular ao deslocamento, o trabalho aqui, nulo, é 0. Mas eu peguei um outro exemplo, que é do plano inclinado. Aqui, senhores, no plano inclinado, eu estou considerando que aqui o deslocamento, ó, ele descendo a rampa aqui, que seria o deslocamento, a força PY, ela seria perpendicular ao deslocamento. A força normal seria perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho das duas seria quanto? Nulo, considerando o deslocamento aqui, tá? Ok? Então, questão resolvida. Próxima questão. Questão 5. A energia pode ser produzida ou eliminada? Se sim, explique como. Gente, a gente não produz energia, a gente não elimina energia, né? Considerando lá Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ele fala isso da matéria, e eu estou estendendo isso para a energia, né? A energia não pode ser criada nem destruída, e sim o quê? Aqui que é a palavra-chave, transformada. Lembra lá do caso que a gente tem
da hidrelétrica, nós temos energia potencial que transforma em energia cinética, e energia cinética que foi transformada em energia elétrica. Aí chega na sua casa e vai ligar o ventilador, que vai pegar energia elétrica e vai ser transformada em energia o que? Cinética, porque o ventilador vai girar, vai ter movimento, mas ao mesmo tempo vai aquecer o motor, e aí vai ser transformada parte dessa energia elétrica em energia térmica, vai fazer barulho, então vai ter energia sonora. Então a palavra-chave não é produzir nem eliminar, mas sim o que? Transformada. Energia não pode ser criada nem destruída, e sim o que? Transformada, ok? Próxima questão 6. A questão 6, gente, eu vou dar todos os direitos autorais ao professor, tá? Douglas, excelente, o cara desenha demais. Eu sigo ele, gosto do trabalho dele, tá? E aí perguntou o que não é energia. Então tá lá, senhores, o que não é energia? Energia não é ânimo. Como assim? Você lembra lá do filme Sem Florestas, que tinha um esquilinho que tomava um energético, o bichinho ficava doido? Aí o pessoal chega na academia e fala assim, hoje eu estou cheio de energia. Então, aí que está o grande problema. A palavra energia, ela tem um conceito científico e um conceito popular. E às vezes aí que está o grande problema. O conceito científico não é o mesmo do conceito popular. Lembra que a gente discutiu isso em peso? Eu falava para o açougueiro assim, pesa 1 quilo de carne, quilo é massa, peso é força. São duas grandezas diferentes. Cientificamente está errado. Eu deveria chegar para o açougueiro e falar assim, afira 1 quilo de carne. Meça 1 quilo de carne para mim. Certo? Aí a frase ficaria cientificamente correta. Mas popularmente a gente usa a palavra peso e às vezes a gente entende que é massa. Não, cientificamente não é a mesma coisa. Então você chega na academia e fala assim, eu estou cheio de energia. Não é o nosso conceito científico, tá? Energia não é o ânimo. Hoje eu estou sem energia, estou numa tristeza, estou deprimido. Pá. Não é isso, né? Energia não é depositária. Eu assistia, quando eu era menino, os Transformers. Aí eles tinham uns cubos de energia. Eles aprisionavam energia, certo? Energia não é depositária. Você não consegue acumular isso aí e armazenar esse trem aí e deixar depositado, tá? Energia não é um produto, que a gente discutiu na questão 5. Energia é transformada. A gente não consegue criar e nem destruir energia, tá? Energia não é um movimento, porque eu posso ter corpos em movimento, tá? E não ter energia. Não quer obrigatoriamente, porque o corpo está em movimento, eu tenho energia, tá? Às vezes as duas coisas não andam juntas. Energia não é funcional. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, eu tenho energia, então a coisa vai funcionar. Nem sempre, tá? Energia não é a causa dos fenômenos ou das transformações. Então, também não é isso. Energia não é a capacidade de realizar trabalho. Se você quiser aprofundar nisso, eu estou colocando aqui o link no YouTube dele, tá? Tem no seu pet também, tá? Que aí você vai lá assistir, mas basicamente é isso. Mas assista o vídeo do Douglas que eu quero dar o crédito. A apostila foi feita baseada em cima do livro do vídeo do Douglas, tá? Do Pet 7. Então eu espero que tenha gostado. Primeira e segunda semana feita. Fica com Deus. Fui. Não se esqueça de compartilhar, certo? Ser grato. Deixa um comentário. Magno, sua letra é horrorosa. Tá bom, eu sei. A do Douglas é muito mais bonita que a minha, mas tudo bem. Senhores, fica com Deus.